Deus. A paz, igreja. Amém. Pode se sentar. Toda vez que eu entro aqui nessa casa, eu me lembro de uma palavra e a palavra de um homem que nunca tinha experimentado um sobrenatural e começa a caminhar em lugares que para ele Deus não estava ali. Mas a partir do momento que ele chega em um ambiente que mal sabia ele, que homens de aliança já tinham passado naquele mesmo lugar e estabelecido um altar, o céu se abre e ele começa a ver uma escada, os anjos subindo e descendo. E o que mais me chama a atenção é que ele diz, literalmente, essa é a casa do Senhor. É apalpável a presença de Deus nesse lugar. A gente tem ido em alguns lugares e isso não é engrandecer ninguém, mas quando a gente entra no lugar, a gente sabe se a presença está naquele lugar ou se não está mais. E é muito triste quando você entra em lugares e Jesus diz, eu não estou mais aí, ninguém me deixa entrar. Esses dias eu estava dirigindo e eu tenho essa mania também, como Isabelle, de eu preciso sair para tocar alguém, eu preciso sair para falar daquilo que está aqui dentro, para a vida de alguém, eu preciso derramar isso. E aí eu disse, hoje o Senhor não quer que eu fale nada para ninguém, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estava passando aqui na frente, eu disse, eu vou parar ali e vou entrar. E quando eu entrei aqui, eu vi irmão Odete pregando. Cara, aquilo me encheu. Porque isso não tem preço. Isso tem valor. Isso tem muito valor. De um lugar que começa em uma lavanderia, de alguém que passa, semeia, e a parábola do semeador vai dizer que o papel dele é semear. Ele não sabe o que vai brotar, mas ele continua semeando. E assim é a vida do pastor Adilson e pastora Fátima. Eles são semeadores e é nítido ver o crescimento desses discípulos. E o maior legado que um pai pode deixar para um filho é a palavra que fala ao seu coração. Então o maior legado a deixar nessa casa é filhos que nasceram e darão continuidade e farão maiores ainda as obras. Quando eu vi Isabelle falar aqui, meu Deus, de cara, olha como que o Senhor está fazendo as coisas. É nítido ver um coração pastoral. É nítido isso, Isaac. Sabe, uma coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça é: nós nascemos de propósito. E o dia que você entende isso, irmão, você não vai mais medir esforços para poder vivenciar uma cultura do reino nessa terra. Porque você entende que tudo vem do Senhor. O querer e o efetuar vem dele. É ele que dá o crescimento, é ele que incapacita. Você só precisa ter convicção que o Senhor está com você. E é isso aí, tá? Continua nessa pegada. Eu quero começar a palavra aqui e quero compartilhar com vocês algo que está lá em 2 Reis, capítulo 20. Ah, Jesus, que presença. Diz assim, versículo 1: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor:
e disse: lembra, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que aprova. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías deixasse o pátio interior, a palavra do Senhor veio a ele e disse: o Senhor, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essas cidades da mão do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do seu servo Davi, do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare então uma oferta. E eles fizeram e aplicaram prepare então uma porção de figos, e eles então aplicaram na úlcera, e ele o recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías qual seria o sinal de que o Senhor o curaria. Se hoje às 3, então, versículo 8, né? Aqui, ó. Isso. Qual seria o sinal de que o Senhor me curará? E de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é exatamente esse. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? E disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, eu prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Jesus, nós oramos por um nível de compreensão e de profundidade como nunca antes. Abra os nossos olhos e que a palavra do Senhor continue gerando um ambiente de arrependimento e de despertamento em nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu quero começar aqui falando sobre esse contexto. Dentro desse contexto aqui do rei Ezequias, a gente vê um homem que, quando soube que seus dias estavam contados, a primeira coisa que ele faz é lembrar a Deus da sua ação, do seu temor, da forma como ele lidava com as coisas do Senhor. Nós estamos num culto de jovens casais, de 0 a 100, amém? E o mais importante é a gente lembrar que quando nós casamos, nós passamos a se tornar senhor da nossa casa. Quem é aqui daquele tempo onde a mãe falava: espera o teu pai chegar do trabalho para servir? Sabe qual é a base bíblica para essa atitude? Não é machismo, como também não é bajulação. A base bíblica para essa atitude, que muitos dos nossos pais não souberam nos fundamentar para a gente entender, está exatamente lá em Malaquias. Se eu sou Senhor, onde está a minha honra? A palavra do Senhor, ela mostra para nós e nos dá a clareza da importância do homem na sua casa, como também ela exorta o homem a amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e por ela morreu, se entregou. É muito fácil quando nós invertemos os papéis e perdemos então a linha de raciocínio conforme o Senhor nos ensinou em toda a palavra. Existe uma maneira de se fazer. Eu tive testemunho uma vez de uma jovem que nós cuidávamos, e ela disse para mim: pastor, eu quero casar. Eu disse: maravilha, glória a Deus que você entendeu o casamento. Não, mas aí eu não quero noivar. Eu disse: como assim você não quer noivar?
Não, noivado pra gente, a gente entende que não é de Deus. Agora essa moda, né? A gente entende. Vamos para a palavra, vamos ver o que a palavra diz primeiro. Ele disse, o Senhor Jesus, ele casou com a igreja ou ele noivou com a igreja? Então vamos lá, filha, o primeiro passo é o noivado, porque no noivado todas as pessoas vão engravidar desse projeto, e é a porta de entrada para você ser abençoada. Essa é a porta de entrada. Ah, beleza, vou noivar, mas não quero que meu pai entre comigo, porque o meu pai não me criou, quem me criou foi meu avô. Eu disse, vamos para a palavra? Por que Deus chama teu pai de pai e não pelo nome dele? Por que você chama ele de pai? Está no seu DNA já, está na lei do Espírito já isso. Você olha para o teu pai e chama ele de pai, porque é assim que o Senhor vê. Você entra na igreja, quando você sabe quem é o pastor, você vai chamar de pastor. Porque membro, quando começa a chamar o pastor pelo nome, já perdeu o respeito. Então você vai chamar de pastor. Se é profeta, profeta. Se é apóstolo, apóstolo. Se é mestre, é mestre. Se é evangelista, evangelista. Porque Deus honra, não tem nada a ver com o título, mas com a autoridade que Ele estabeleceu. O Senhor estabeleceu autoridades, e a autoridade que Ele estabeleceu está lá em Efésios capítulo 4, que diz, o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, visando, olha a visão de Deus, o aperfeiçoamento dos santos. Quem aqui faz parte dos santos? Aleluia. Glória a Deus. Então são importantes reconhecer o que aquela pessoa carrega de Deus. Foi Deus que deu aquela porção, foi o Senhor que o chamou e o vocacionou para aquilo. Quando nós nos movimentamos sem entender o que cada um carrega, nós vamos andar de forma totalmente errada. Vamos impedir o agir de Deus no nosso casamento, na nossa vida. Aí eu disse, eu não vou casar você. Se você quiser procurar qualquer pastor aí para te casar desse jeito, você vai achar, mas eu não caso. E aí ela ficou, acho que um punhado de uns 15 dias sem ir lá na nossa casa, sem passar na igreja. É normal, a gente já dá conta disso. Antigamente não dava, mas hoje a gente já sabe. Está crescendo, está amadurecendo, faz parte. E de repente chega ela um dia lá em casa sorrindo. E ela chega sorrindo e diz assim, você está certo. Aleluia. Eu posso entrar com os dois? Eu disse, glória a Deus, vai ser porção dobrada agora. E daquele dia em diante ela ganhou tudo para o casamento dela. Toda vez que ela vem em Cuiabá, ela visita a gente, ora, chora, abraça. O casamento foi porção dobrada, 2 pastores pregando, pai e avô entrando junto, foi milagre atrás de milagre. Você quer colher isso na tua vida? Você quer colher o sobrenatural na tua vida? Você tem que entrar pela porta estreita. Esse é o caminho. O caminho do rei Ezequias era bom diante dos olhos de Deus, mas em casa ele é um sacerdócio nulo. A vida dele como homem de Deus, ele fala, Senhor, eu fiz isso, fui íntegro, minhas obras foram boas, mas dentro de casa, ele tinha um sacerdócio nulo. Como é possível isso, um homem íntegro, temente a Deus, não ser um cara preocupado com as suas gerações? Deus é um Deus isso mesmo. Então o teu legado não pode morrer em você. Você tem que ter um nível de preocupação, entendendo que Deus, Ele pode começar um legado em você, mas Ele não termina em você, porque ainda Ele precisa trabalhar com as suas gerações. Aleluia. Abraão, Isaac, Jacó, gerações. Ele trabalha com gerações. Os filhos são heranças eles são pérolas, são pedras preciosas que o Senhor te deu, pai, te deu, mãe, e que você não pode transferir a educação deles para a escola bíblica dominical, e que você não pode transferir o discipulado deles para a escola bíblica dominical, que você não pode transferir essa responsabilidade para a escola deles, que é evangélica ou não. Você está transferindo a responsabilidade
Quem transfere responsabilidades é ruim de arrependimento e ruim de reconhecer o seu erro. Adão, onde está? Estou escondido. O que fez vocês verem que estavam nu? Foi a serpente. Não, foi a mulher que me deste. Aí vai para a mulher. E você, mulher, o que você tem a dizer? Foi a serpente. Transferências de responsabilidades para ser isento da culpa, para não assumir o erro e não voltar ao caminho por onde se perdeu. Sabe quando acontece um avivamento numa nação? O avivamento na nação não acontece quando você vai para um evento e levanta o tênis. O avivamento de uma nação acontece quando você põe em ordem a tua casa. Aleluia. Quando você põe em ordem a tua casa, começa a colocar em ordem a tua casa. Começa a ser bom em arrumar a cama. Se você é jovem, começa a ser bom em arrumar a cama. Aleluia. Se você é recém-casada, não, eu não consigo fazer um café para o meu marido, porque eu tenho que ter empregada para fazer. Se não tiver, eu não faço. Começa a fazer um café. Você é marido que é todo preocupado em bater a meta do mês, começa a colocar a tua casa em ordem, que Deus vai te prosperar, irmão. Começa a passar um pouco mais tempo com a tua família. Começa a chegar depois do trabalho, desliga o celular, pega a tua família, vai para o parque, vai andar de bike, vai curtir tua família, vai para um resort, vai usar e usufruir do recurso que Deus te deu. Tem que fazer isso. Irmão, minha esposa, eu esqueci de apresentar a minha Penélope charmosa, tá aqui, ó. O nome dela é Penélope, gente, tá? De verdade. É difícil achar uma Penélope hoje. Mas é uma mulher virtuosa. Minha mãe não me aguentou, ela me suporta. É isso aí. Irmão, só uma mulher da gente para aguentar a gente. Só elas. Aí o papo de sogra e nora às vezes é assim, ó, não devolve não. É galardão, irmão. Ah, meu Deus. Tem mulher que ela não precisa ganhar ninguém para Jesus, porque ela vai direto. O nome dela já está escrito na coluna do templo. De tão insuportável que o cara é, a mulher suportou a vida inteira. Irmão, ela vai direto para o reino. Olha a obra dessa mulher. A obra é grande. Nós ganhamos no Senhor para Jesus há um tempo atrás, 2 anos atrás, no dia do ano novo, nós ganhamos, ele estava 40 anos distante da comunhão. 40 anos distante da comunhão. Participou do início do protestantismo em Cuiabá. Lançou pedras fundamentais em igrejas preciosas. Foi um cara precioso para aquele tempo. Se machucou, se feriu, começou a andar em lugares escuros. E a mulher firme com os filhos para a igreja todo fim de semana, toda semana, firme. 40 anos depois, o Senhor nos usa para trazer ele de volta para o propósito. Ele estava andando de muleta, médico nenhum sabia o que estava acontecendo com ele. Eu disse, eu sei o que está acontecendo. Sabe o que eu lembrei? Aquele dia que nós fomos na casa daquele senhor, que estava encurvado, ninguém sabia o que era. Pastor Adilson foi lá, orou, pregou o reino, ele se arrependeu. No domingo o homem entrou aqui totalmente pleno. Eu não esqueço disso até hoje. Voltou para o Senhor Jesus. Você acha que uma mulher dessa não tem galardão? Sabe, queridos, não adianta a gente tentar executar o maior projeto dessa terra se nós não ganharmos a nossa casa para o Senhor. Não adianta você ter tantos sonhos, não adianta, cara. Se você precisa voltar os seus olhos para a tua esposa esses dias, para a tua família, faça isso. Pastor, qual é a prova bíblica que você me dá que Ezequias tinha um sacerdócio nulo? É só você ler o próximo capítulo, vai falar de Manassés. E aí você fala, quem foi Manassés? Foi pior. 3 vezes pior. Sabe qual que é o nosso maior problema? Nós lemos a palavra e começamos a endeusar os personagens. Quando nós olhamos para a Bíblia e começamos a endeusar os personagens, queridos,
Nós cometemos um sério erro. O único homem que não teve erro na palavra foi o próprio Cristo. O resto, você vai achar. Um outro homem que eu quero citar aqui, também exatamente sobre essa questão de sacerdócio nulo, é Jó. Como assim, pastor? Misericórdia. Sempre ouvimos falar bem de Jó. Um homem íntegro, rente, temente a Deus. O que aconteceu? Que revelação que é essa? Não é revelação, está escrito. É só ler que você vai entender. Sabe, não adianta, cara, ser temente a Deus e ser fraco na sua casa. A tua vida de oração, teu jejum, a tua disciplina espiritual precisa afetar os seus filhos. Aquilo que você tem compreendido no Senhor, aquilo que você tem vivenciado com o Senhor, tem que afetar seus filhos. Seus filhos precisam saber que você erra e que você acerta. Você não vai deixar de ser o Superman do seu filho por reconhecer que você errou. Certa vez eu fui para um retiro chamado sacerdócio. E lá, irmão, era faca na caveira, não tinha mel na chupeta. E era para quem o retiro? Pastores. E é legal quando você vai num retiro que é só para pastores, que você vê que todo mundo chega ali armado. Todo mundo chega ali, né? Já meio, eu não posso confessar nada, ninguém pode ver minha fraqueza, ninguém pode ver, sabe? Fica aquela coisinha meio religiosa. E eu estava desse jeito lá. E aí chegou um momento que a gente precisou confessar. Chegou um momento que a gente precisou se abrir para os obreiros que estavam ali, as nossas dificuldades familiares. E numa dessas eu comecei a lembrar que eu nunca tinha parado para sentar no chão para brincar de carrinho com meu filho. Eu brincava de carrinho com ele em cima da mesa, brincava de carrinho com ele em cima de alguma coisa, menos sentado no chão. E eu recordei, o obreiro falava para mim, tenta lembrar por quê. Tenta lembrar se isso foi dos teus pais, de alguém. E eu lembrei que meu pai sempre falava assim, sai do chão, não fica no chão, o chão é sujo. Não brinca do chão. E eu estava replicando esse mesmo conceito na minha casa. Eu entendi que eu precisava retornar, sentar com o meu filho, pedir perdão para ele. No dia que eu pedi perdão para o meu filho por não ter feito aquilo que ele mais queria, que era só brincar de carrinho no chão, deitar, rolar, ele chorou de um jeito e me abraçou, que eu nunca vi algo tão sincero daquela forma. Foi como se fosse assim, muito obrigado por enxergar. Aleluia. É isso, cara. Hoje na nossa casa, mesmo que a gente está cansado, a gente tem um hábito, nós ficamos no nosso quarto com eles. E 2 vezes na semana, no nosso quarto, em cima da nossa cama, nós fazemos um devocional com eles. Sabe, meu filho Miguel, ele tem 12 anos de idade. Deus sempre falou que ele seria um profeta. Ele tem visões que eu às vezes tenho inveja. Eu falo, meu Deus, por que o Senhor não mostra para mim isso? Visão aberta, compreensão de ambiente. É um menino abençoado. Aleluia. É um menino abençoado. A minha filha Rebeca é uma menina abençoada. Tem um coração pastoral também fora de sério. Esses tempos atrás nós chamamos amigo lá para casa. E aí de repente ela chamou as meninas da rua, chamou todo mundo. Cara, ela botou toda a nossa compra do mercado na mesa para eles. Meu Deus, Penélope, tem o que fazer, acabou. Aí eu falei bem assim, não corrige não, vamos tentar achar uma forma de mostrar para ela. Eu gosto tanto daquele iogurte grego, né? Ela acabou com tudo. Eu disse, eu também não posso ser cirúrgico, porque ela está fazendo o que vê a gente fazer. Sabe que a irmã falou aqui sobre uma casa que serve ao Senhor? A irmã, sabe qual é a diferença do sonhador e o realista? A diferença do sonhador para o realista é só uma. O realista, ele sempre quer ver acontecer, para ele ter uma certeza absoluta que deu certo. O sonhador, ele anda por visão. Aleluia. O sonhador, ele não precisa ver as coisas se concretizar para ele ter certeza se ele pode cultuar ou não.
O sonhador, ele não precisa ter uma certeza para saber se é para ele começar a dirigir um culto ou não. O sonhador não precisa disso. Uma palavra só basta para que a pessoa possa dizer: eu não sou capacitado, mas eu vou ver o que o Senhor vai fazer. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Essa é a diferença. Deus está levantando nesses dias famílias que têm visão, famílias que vão andar de uma forma sobrenatural, que vão preparar seus filhos com a intenção de que os filhos sejam maiores que eles, não somente na educação, mas no mundo espiritual. Crianças que vão orar, câncer vai sair. Crianças que vão orar, morto vai ressuscitar. Crianças que vão orar, que vão profetizar. Um lar sobrenatural. Depois você lê o contexto sobre o tempo que a arca ficou na casa de Obed-edom. A mensagem ali, sabe o que era, pastor Adilson? A mensagem ali era: eu quero voltar para os lares. A mensagem ali é aquilo. Um homem que não era levita, um homem que era descendente de escravo, que colhia uma maldição, porque ele era descendente de Esaú, que colhia uma maldição, excluído. Ele estava ali, cuidando da presença que estava na sua casa, valorizando a presença que estava na sua casa. Irmão, só do povo ver aquela arca, aqueles homens já morreram no campo. Mas um homem que não tinha habilidade para cuidar da arca, um homem que não tinha intelectualidade para entender sobre a arca, ele zelou pela presença. Tudo que ele mais queria na casa dele era a presença de Deus. Quantos aqui desejam a presença de Deus sobre a tua casa? Valorize a presença de Deus sobre a tua casa. Valorize a presença de Deus no teu lar, no teu casamento. E você não precisa esperar acontecer um BO no teu casamento para você tirar férias. Você não precisa. Você tem uma cama, você tem um lar. A tua casa precisa ser um lar para você. A tua esposa, ela tem que ser o teu lar. Para de ficar pensando que mulher não suporta, que a mulher não vai conseguir lidar com ele. Não, cara, abre teu coração, irmão. Aleluia. Você não precisa estar como Saul, pedindo para alguém te botar de pé, depois que você está ferido, machucado, morrendo, só para que todo mundo possa ver que você está de pé. Não adianta entrar nesse lugar, é besteira. Deixa o Senhor te quebrar, deixa o Senhor te quebrar teu orgulho, a tua soberba, a tua arrogância. Deus quer fazer um milagre na tua vida e um sobrenatural no teu casamento. Existem pessoas que precisam beber dessa fonte, existem pessoas que precisam beber dessa vida. Põe tua casa em ordem. Agora Jó, o que temos para falar de Jó? Meu Deus, a palavra fala no capítulo 1, que Jó era um homem íntegro, temente a Deus. Era um homem que fazia sacrifício pelos seus filhos, pelo pecado dos seus filhos. Só que a Bíblia também mostra, no versículo 18, a Bíblia mostra que ali em diante, o filho primogênito de Jó fazia festas na sua casa. E as festas, segundo alguns teólogos, eles falam que poderia ser até de orgias. Eram festas pesadas. O pai poder então fazer sacrifício pelo pecado dos filhos. Só que para pensar aqui a ferramenta de Satanás. Quem é que já leu aquele livro, A Isca de Satanás? Você tem que ler. Satanás sempre vai agir, às vezes, de 3 formas: concupiscência da alma, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ele sempre faz o homem cair em uma dessas coisas. Agora olha, um homem que era temente a Deus, não compreende o processo que está vivendo. E por não entender um processo, o que eu admiro é o silêncio de Jó e o ministério que Jó exerceu nesse tempo. Sabe qual foi? Cinza.
humilhação, oração. Entenda, enquanto Deus não falar, eu permanecerei fiel. Enquanto Deus não falar. Sabe qual é o problema nosso muitas vezes? Nós queremos tomar atitude precipitada. E quando nós tomamos atitudes precipitadas, nós fazemos igual aquele homem que sabia que em uma terra distante estava tendo muita abundância de pão e vinho. Então ele vendeu tudo que ele tinha e foi para aquele lugar. Mas quando ele chega naquele lugar, começou a fome. E aí nasce então a história de Ruth. Depois disso, sabe, você não precisa botar a tua casa a perder. Os que os teus filhos mais precisam não é de coisas. O problema da nossa geração é que muitas vezes nós queremos suprir os nossos filhos com coisas por causa da falta de tempo que tivemos com eles. Então poxa, esse ano eu não tive tanto tempo com meu filho. Cara, eu vou comprar um carrinho giratório para ele. Mas o que teu filho precisa não é do carrinho giratório. É bonito, né? É legal aquele carrinho giratório, dá vontade da gente andar naquele trem, né? Teu filho não precisa daquilo, cara. Teu filho precisa do pai. Tua filha precisa da mãe. Aleluia. Será que Deus precisa fazer acontecer um vendaval nos teus negócios para que você possa colocar tua casa em ordem? Porque até isso é um cuidado de Deus. Sabe, o mais incrível que você vê é que o dia que Satanás começa a tocar nos filhos de Jó, ele então desaba o teto daquele lugar. Toda aquela cobertura que eles tinham de melhor para a vida deles desabou sobre a cabeça. E na Bíblia a cabeça fala de governo. Acabou. Mas antes disso a gente vê uma coisa. Sabe por que ele conseguiu tocar em Jó, tocar nos filhos de Jó? Porque não tinha mais animais por sacrifício. Sabe o que eu disse do carrinho giratório? Começa a linkar isso como se fosse o teu sacrifício. As coisas que você tem tentado dar para a criança, para o filho, para o adolescente, para o jovem, para tentar de certa forma recompensar a falta de paternidade que você deveria exercer. Acabou-se os animais, e aí sacrifica com o quê? Não tem, morte. Mas por que Satanás não tocou na mulher dele? Porque ele e a mulher eram uma só carne. Aleluia. Olha só para você ver, macho. O processo de Deus na tua vida envolve você e a tua mulher. Aleluia. Para de querer carregar tudo sozinho. Para de querer carregar tudo sozinha. Conserta-se dentro do teu quarto. Pessoas que não têm o hábito de se consertar, de se conferir, sempre vão expor. Sempre vão expor. Sempre vão expor. Em todos os lugares onde você passar, as pessoas vão ver o quão amarga você é, o quão amargo você pode se tornar. Nas rodas familiares, sempre expondo o marido. Nas rodas dos negócios, sempre expondo a esposa. Até que chega um dia que alguém pode te elogiar. E aí quando você vê, você cai no laço, irmão. A minha pastora conta um caso que aconteceu uma vez na comunidade deles, de um diácono que estava recepcionando as pessoas na igreja. E aí nesse dia ele não estava muito bem, nesse período ele não estava muito bem, ele com a esposa. Mas ele não abriu o coração para a esposa, ele não abriu o coração para o pastor, para ninguém cuidar, para ninguém tratar. Então de repente, irmão, eu sou meio artístico, tem hora, eu vou fazer uma cena aqui. Não, vai virar meme isso aqui, não vou fazer não. Mídia é fábrica de meme, irmão. Chegou então uma mulher na igreja, daquele jeito, com o botox bem avantajado, nada contra, mas com aquela cara de pirarucu, né? E aí chegou, né? Não deve nem conseguir tomar nada no canudo, né? Não deve conseguir fechar. E disse assim: a paz do Senhor. By night.
Sabe o que aconteceu com aquele irmão? Ele passou o culto inteiro pensando naquela mulher. Quando chegou no final do culto, ele não conseguiu segurar a onda. Marcou encontro, saiu, caiu. O casamento foi restaurado, graças a Deus. Mas só para você ter uma ideia, a concupiscência dos olhos. Se os teus olhos forem bons, Aleluia. todo o seu corpo será bom. Como é que você tem olhado para a tua casa? Qual o olhar que você tem tido para os teus filhos? Qual é o projeto de Deus para a tua família? O que você tem feito, cara, com relação ao discipulado com os teus filhos? Você acha mesmo que você não consegue? Não, você consegue, cara. Você acha mesmo que você não consegue ser uma boa mãe? Você consegue. A Bíblia fala de homens que não tiveram pai nem mãe e foram um exemplo sacerdotal para uma nação. Davi nunca teve ninguém que ensinou ele a ser rei. Ele foi um bom rei. Por mais que ele pecou, agiu erroneamente, mas ele conseguiu se tornar um homem segundo o coração de Deus. Então Salomão, seu filho, constrói a casa do Senhor. E houve 50 anos de paz em Israel. Glória. Precisamos da visão do Senhor. Porque quem anda em visão celestial não constrói por aquilo que está acontecendo, mas constrói por aquilo que há de vir. Os filhos são a herança do Senhor. O Senhor vai vir e Ele vai cobrar. O que fizemos com os filhos? Preparamos eles para ser os melhores. Preparamos eles para ser o melhor empreendedor bíblico. Preparamos eles para ser um filho de verdade de Deus. Preparamos eles com um caráter excelente. Preparamos eles com experiências sobrenaturais. Envolvemos eles, levamos eles para conhecer, investimos no ministério deles. Ou não? Ou só experimentamos da glória, ficamos na nossa integridade com Deus, mas depois o Senhor não pode contar com a tua casa para nada, porque o teu tempo já foi. E agora? O que fica? O que fica naquele lugar? Jó era íntegro, reto, temente a Deus, somente fora da sua casa. Era como aquele irmão que vem para a igreja, dá paz do Senhor para todo mundo, é alegre, sorri, serve todo mundo, serve. Aí a esposa diz assim: meu, tem hora que eu fico... O cara não elogia nem o meu corte de cabelo, mas elogia todo mundo dentro da igreja. O que está acontecendo? Ah, mas eu não percebi. Ah, é aniversário de casamento, eu não sabia. Poxa, deixei passar batido. Você acha que ela não anota? Ela está anotando tudo ali, irmão. Você acha que é só Cristo que tem um livro da vida? A mulher tem um livro aí, irmão, que ela anota tudo. Ela anota tudo. Só que a palavra fala que com o posicionamento vem remissão, restauração e restituição. Um homem posicionado na sua casa, meu irmão, ele começa a trazer alegria para o lar. Enquanto você não entende que a glória do Senhor, para a sua casa ser uma bênção, a glória do Senhor ela tem que passar primeiro em você. Paulo fala isso do marido para a esposa. Do marido para a esposa. Quem fica mais tempo com seus filhos? É você ou tua esposa? Tua esposa. Essa glória precisa refletir nela, porque teus filhos precisam receber isso. Entende às vezes o que nós estamos evitando? O Senhor quer gerar um avivamento na casa. Dentro de casa nós precisamos ser um sacerdote. Não é aquele que manda e os outros obedecem. Não é aquele que fala e todo mundo se curva. Não é isso. Quantos pais eu conheço que falam para mim: pastor, eu não, lá em casa eu não bato nos meus filhos. Eu disse: o anticristo está falando com você. Por que, pastor? Eu disse: porque a Bíblia ela diz:
corrige a criança com a vara. Ou seja, correção faz parte de um ensinamento de um pai poderoso. Desse jeito você não está ensinando o teu filho, mas precisa bater? Nem sempre. Se você for um homem posicionado, um olhar teu para o teu filho, ele vai entender o que você quer. Ele vai entender o que você quer. Ele vai saber respeitar a mãe, ele vai saber respeitar o pai, ele vai saber respeitar o tio. As crianças de hoje não pedem nem bênção para o vô porque é crente. Mas a palavra diz que aquele que é abençoado dá uma condição para o abençoador crescer. Não, eu não ensino mais filho a pedir bênção, porque isso aí era coisa católica. Ei, querido, está na palavra. Deixa o teu pai, mesmo que ele não é crente, liberar bênção sobre a vida do teu filho. Para com isso é religiosidade. A nossa família, ela não é o problema de Deus. Muitas vezes nós queremos transferir isso à nossa família. A nossa família não é um problema de Deus. A nossa família é um problema do sacerdote. Salmo 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor. Qual era o legado que Jó deixaria para os seus filhos? Ah, meu pai foi um homem temente a Deus. É mesmo? E você? Qual é a tua história? Não, meu pai foi um homem, nós ouvimos muito isso. Nossa, meu pai era um homem usado por Deus. Pessoas falando. Meu pai era um homem, pessoa usada por Deus. Eu disse, qual é a tua história? Nossa, meu pai era um homem que orava, pessoas eram curadas. Qual é a tua história? Eu quero saber da tua história. Eu gosto de ouvir a história das pessoas. Porque falar é muito bonito. Mas ser de fato a imagem, a semelhança do Cristo. O que essa terra precisa é de homens e mulheres com a imagem do Senhor. É a imagem de Cristo. Qual é o teu testemunho de vida? O que você fez com os ensinamentos dos teus pais? Os filhos de Jó não temiam o Senhor. E muitas vezes nossos filhos não querem, não buscam um sacerdócio, porque não vivem um discipulado dentro do lar. Como eu vou discipular meu filho, pastor? É sentando todo mundo dizendo, você é obrigado agora a ler a Bíblia. Não, querido. Se você chamar todo mundo para a mesa, chama todo mundo para a mesa. Vem cá, o pai quer compartilhar algo aqui com vocês. Aleluia. E fala. Na linguagem deles. Uma vez por semana, 2 vezes por semana já é um bom caminho. Para quem não faz nada, é um bom caminho. O que mais, pastor? Para de colocar teu filho no meio do teu casamento. Tudo que você colocar entre você e tua esposa tem poder para separar você. Eu conheço pessoas que se separaram por causa dos filhos. A criança nasce, ela tem que ficar no meio do casal. Isso é satânico, irmão. Porque a criança quando nasce, se você acostumar ela bonitinho ali no berço, ele vai dormir que é uma beleza, vai acordar só no outro dia para mamar. Eu passei uma guerra dentro da minha casa por não fazer isso. Nossa, bonitinha Rebeca, que linda e tal. Vamos fazer o contrário do que nós fizemos com o Miguel. Coloca então para deitar na cama. Nós estamos cansados, né? Acostumou. 4 meses nós ficávamos revezando. E Penélope sofreu muito mais. Muito mais. E era uma choradeira que não tinha fim. Até que um dia um pastor lá de Santa Catarina chegou para mim e falou bem assim, é culpa sua isso. É culpa sua, porque você é a autoridade. Se você pegar ela depois que ela mamar e dizer, agora é hora de dormir, eu vou fazer você dormir e você vai para o teu berço, ela vai entender. Eu disse, isso é conversa. Ele falou, faz um dia para você ver, no 3º dia ela vai parar com isso aí. Irmão, foi tiro e queda. Você quer romper, o dia que você tiver filho, faz isso. Marido, ajuda a tua mulher. Tem muita mulher que não quer ter filho, porque ela olha o posicionamento do homem, ela fala, não vai ser um bom pai. Aí você está retardando o quê? Você está retardando a vinda de alguém de propósito na tua casa. É hora de mudar. Muda, posiciona. Seja transformado, seja remido. Para de replicar coisas que o teu pai, tua mãe falaram para você que às vezes não condiz com os princípios bíblicos.
Jeremias 9:21 diz assim: ó mulheres, escutais nesse momento a palavra do Senhor, dai toda a atenção às palavras que procedem da boca de Yahvé, do Senhor. Ensinai, pois, vossas filhas a lamentar-se, ensinai umas às outras a prantear, pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios, exterminando as crianças das ruas, os rapazes de suas alegres reuniões na praça. Quando a Bíblia fala de mulheres, a Bíblia está falando, apontando para a igreja. Ó igreja, ouça, o Senhor está preocupado com a tua casa, com a tua família. Quantas pessoas nós conhecemos que falam: nossa, eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja. Cara, mas chega tal dia, está postando um negócio no Instagram, no pagodinho, está postando outro negócio lá. Cara, meu, que inconstância que é essa? Que inconstância que é essa? Aí às vezes sempre fazendo de tudo para ser visto, sempre fazendo de tudo para ter aprovação. Querido, você não precisa que ninguém aprove tua vida. Você não precisa, você tem um Deus. Você tem que se apegar, apegue-se ao Senhor. Vem por culto mesmo. Está cansado, não toma nem banho em casa, vem assim mesmo. Irmão, não dá lugar. Lute, a tua luta maior. Meu, quando dá umas crises na gente, eu já tive um momento que eu falei bem assim: cara, eu vou parar, está dando. Nós já tivemos isso. A nossa casa não é uma casa que não tem às vezes alinhamento. A nossa casa é uma casa de alinhamento. Nós não estamos bem, a gente senta um com o outro, vamos para o nosso quarto e ali nós conversamos. Não precisa chegar ao extremo. Quantas vezes eu falei bem assim: cara, não está legal o meu casamento. Aí eu parava para pensar e disse: eu não posso fazer o que o meu pai fez. Porque o meu pai, no dia que ele começou a ter problema, ele largou da minha mãe. Eu não posso ser mais um. Eu preciso lutar por aquilo que eu não estou vendo. Aquilo que o Senhor quer construir na minha casa é maior do que uma oportunidade que eu tenho, cara. É maior do que a nossa igreja local. Um ministério, ele não sustenta uma família, mas uma família sustenta o ministério. Aleluia. Uma família posicionada sustenta um ministério. Glória a Deus. Uma família crente sustenta um ministério. Uma casa sacerdotal como a casa de Zadok. Se você não estudou ainda sobre a história de Zadok, procure na Bíblia depois. Aleluia. Você vai ver um dia o Senhor dizendo: ai, que saudade dos da casa de Zadok. Era uma família que servia o altar do Senhor. Uma família que participava das composições musicais da ordem de culto. O Senhor tinha saudade dessa família. Que o Senhor, que você entre nesse lugar, de um dia ter tanta satisfação em servir ao Senhor com a tua casa, a ponto do Senhor um dia dizer para você: eu tenho saudade também de você. E muitas vezes, quando Deus tem saudade de você, não é porque você está tanto ausente, é porque Ele quer ficar mais tempo perto de você. Aleluia. Ele quer ficar mais tempo. Sabe aquela presença que quando alguém chega na tua casa, a pessoa senta lá e diz assim: eu só vim aqui por causa disso. Aí você fala: por causa de quê? Por causa dessa presença. Aí a pessoa começa a se abrir. Sabe o que é isso? A glória de Deus convencendo o coração. O Senhor está convencendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, restaurando rupturas geracionais para gerar um avivamento. Como nós disse, o mau elemento, como nós dissemos aqui, o mau elemento, ele não nasce nas ruas, ele nasce dentro de uma família. O problema maior da nossa sociedade não é a política. O problema maior da nossa sociedade não é a educação. É falta de paz. É falta de homens posicionados. Quer ver uma coisa? A maioria das igrejas que nós conhecemos, a salinha das crianças, quem cuida são as mulheres. Me diz,
Essas crianças, elas já têm referência materna desde a escola. Aí elas chegam na igreja, elas continuam tendo referências maternas. Quando é que elas vão ser ativadas por um sacerdócio? Porque às vezes na casa não tem um sacerdócio. Os homens da igreja precisam entender esse lugar. E não se trata de você se sentir capacitado, se trata de você entender que a tua presença naquele lugar e a maneira como você vai cuidar está gerando vida em alguém. Pega essa revelação no teu espírito. Deuteronômio, para a gente finalizar, 6:5. Diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e que toda a palavra que hoje te ordeno esteja em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos seus filhos. Conversarás sobre a escritura quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, e ao te deitar e ao levantar. O homem que senta com seus filhos, ele é um homem poderoso. Um homem que senta com seus filhos é um homem poderoso. Pastor, como é que eu faço para resgatar e para inserir a hombridade no meu filho? Faça coisas de homem com ele. Conversa com a tua mulher e diz: agora ele é meu. Você já amamentou, você já educou, agora ele é meu. Tá brincando? Tá? Vai no supermercado, filho, bota um tênis ali, bora com o pai no supermercado. Aleluia. Vai lá. Vai no supermercado, deixa ele pegar um doce lá, que seja, deixa ele pegar uns 3 lá, deixa ele, cara. Ele deixou a brincadeira dele para se divertir com você. Andar com você tem que ser momento alegre com teu filho. Você não pode ser aquele cara cético, não mexe não, não pega aqui, não faz isso, deixa ele, cara. Aí quando a tua mulher tiver de TPM, você vai lá no teu quintal, pega a varinha, bota na maleta e vai com ele para um pesca e pague. E se você tiver filha, mulher também adulta já, na fase, vai mesmo, irmão. Deixa uns chocolates comprados para a mulher, entendeu? Com castanha, é isso aí. Eu falo para os machos, eles não acreditam nesse mistério, irmão. Cacau, entendeu? É um cartão, deixa lá. E se bem que tem mulher que está nesse período, ela não gosta de gastar, às vezes não gosta nem de gente. Então não vai adiantar muito você deixar o cartão, e fica esperto, né? Depois você usa o cartão, né? Depois você usa. Mas faz isso, porque são coisas que restauram. Como é que o teu filho vai ter uma masculinidade se ele passa mais tempo às vezes com a mãe, com a tia, com a avó? Deita no chão, brinca de luta com ele. Compra 2 arminhas daquela de gel, começa a tirar, leva ele pro paintball. Esse dia eu levei o Miguel pro paintball. O cara disse a ele: ele não tem tamanho. Eu disse: deixa, ele tem que levar um chumbo aqui para ele. Deixa, eu assino aqui para você. Aí foi pro paintball todo doido no negócio e tal. E, irmão, é chumbo para todo lado naquele trem. O outro que foi com nós da igreja também, o pai não pode levar, não pode estar junto. Eu disse: vambora, cara, eu vou ativar você. Chegou lá, começou a desmaiar. Eu disse: levanta o pé dele para cima, levanta, e começou. Meu Deus, aquele guri morre naquele lugar. Mas foi bom, recuperou o ar, ficou meio amarelo. Já veio outro, pegou o Gatorade, deu para ele. É assim, irmão, com o homem é assim. Entendeu? Caiu do cavalo, levanta, sela de novo, sobe. É desse jeito. Como nós vamos criar homens fortes, facilitando tudo para eles? Eu fui levar meu filho hoje para fazer um curso de soldado, para ele entrar na aeronáutica com 14 anos, eu soube disso. Falei: você vai ser funcionário público com 14 anos, você vai entrar na aeronáutica. Aí ele chegou lá, assustou. Pai do céu, eu vou ter que fazer tudo isso. Vai, isso aqui vai ser bom para você. Aleluia. Lá na frente você vai reconhecer. Vambora, filho. É melhor do que você ficar assistindo YouTube dentro de casa. Aleluia. Vambora, vamos. Depois eu te dou um 100 conto, te dou um negocinho. Mas vambora, é assim. Aí já falei: você vai aprender a pegar ônibus. Cheguei em casa, dei outro presente para ele. Pastor, mas as coisas estão muito difíceis.
Irmão, já foi mais difícil. Na nossa época, nós pegávamos um ônibus, passava na Praça Bispo, se você passasse de boné, seu boné era levado embora. Se você passasse de Nike Shot, você voltava para casa descalço. Se você tivesse com a camiseta do Isaac Newton, passasse na frente do médico, você apanhava, de graça. E por que eu estou apanhando, gente? Porque você é do Isaac Newton. Era desse jeito. Hoje em dia tem câmera no ônibus, tem câmera para tudo quanto é lugar. Para com isso, deixa o menino rodar, deixa o menino crescer. Entende? Não facilita não. Né? Eu que vou lavar a área de casa. Juninho vai ficar só sentadinho aí, coquinho de ouro. Desculpa, falei. O quê? Vai ficar sentado? Mulher, vamos sair. Eu faço isso com a minha esposa. Chega às vezes na segunda-feira, é nossa folga. Aí eu já falo para eles, vocês já sabem, né? Pai, não acredito que você vai tomar café. Vou, e vocês não vão? Pode ficar aí, tá? A TV tá ligada, tem comida pronta, tal. Tô vazando. Aí eu vou, levo ela para passear, vou no shopping, vou não sei na onde, levo ela para passear. Você acha que eu fico com dó de gastar dinheiro que eu recebo de oferta? Irmão, vou dar um segredo para você. Você quer esse mistério? Amém. Quanto mais você gastar com a tua mulher, você não está gastando, você está investindo. Quanto mais você investir na tua mulher, mais dinheiro Deus vai te dar. Verdade. Pega isso, Isaac. É isso aí. Mas Deus só vai derramar se você praticar. Agora, levantar a mão é um ato de fé, mas a sua prática precisa começar hoje. Então isso é bom demais, irmão, porque quando você assusta, parece que você está ficando meio que no vermelho. De repente, plum, começa a acontecer oportunidades, coisas, pessoas te procurando, abençoando, você tomando, sabe, a bênção te alcançando, cara. Aleluia. Você sabia que o seu dízimo não te prospera, mas a tua oferta e a tua primícia te prospera. Isaac falou aqui agora, a tua oferta está dando condição para o corpo ser abençoado e cuidado. Quando você cuida da noiva do Senhor, Deus te prospera. Aleluia. Olha que princípio maravilhoso, Ele te ensinando a cuidar da noiva dele. Cara, se você cuidar da tua mulher, Deus vai te prosperar muito mais. Entende? Aleluia. Agora voltando aqui para a vida de Jó. Você já reparou que lá no capítulo 42, para a gente finalizar agora de verdade, não precisou mais Jó fazer sacrifício pelos filhos que Deus deu para ele. Deus deu novos filhos, mas não fala de sacrifício. Para que ter sacrifício em um lugar onde se tem obediência? O legado agora é esse. Um pai que não foi somente temente a Deus, mas presente na vida dos filhos. Um pai que achava que sabia, que conhecia Deus, agora entende que só conhecia Deus de ouvir falar. E que conheceu agora, prosseguir em conhecer ao Senhor. Um homem que conhecia o Senhor, mas seus filhos não conheciam, agora os filhos começam a conhecer. Agora se tem um legado para deixar, uma casa sacerdotal. Uma casa sacerdotal é uma casa de destino, pastor. É uma casa de destino. Hoje eu vi aqui na vida de Isabel e de Isaac. Hoje eu vi aqui na vida de Isabel e Isaac. Pastor, eu vou te falar uma coisa. Deus continua levantando incapacitados. Deus continua. É de Deus, Isaac. É de Deus. Vai sem medo, filho. Vai sem medo. Vai sem medo.
vai sem medo. A oração do teu avô, da tua mãe, meu irmão, está respingando na tua vida agora. Só uma questão de tempo, irmão. É uma questão de tempo. Se joga mesmo no secreto. Vai para o secreto, se joga no secreto, jejua, ora. Busca entender, porque o Senhor está levantando mesmo homens de visão. Homens de visão. Eu quero orar por você. Todo homem pode viver às vezes um fim de um legado, mas não vive um fim de uma geração. Aquilo que o Senhor começou em você. É como Paulo fala para Timóteo. A fé que Deus gerou na tua avó Lloyd, ela não parou nela. Ela é nítida em você. Fique de pé comigo, eu quero orar por você. A diferença nunca vai estar naquilo que você constrói. A diferença sempre vai continuar perpetuando no coração que você fala. Então entenda isso. Não foque 100% em construir uma vida boa, sem antes construir uma casa boa. Uma casa boa, agradável e perfeita. Nada é perfeito se não for agradável, nada é agradável se não for bom. Então Paulo vai falar nessa ordem: a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus.